Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, no capítulo 56, Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, ressurgindo ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas, entretanto lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração do jardim para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Ou seja, creia, né? Independente da situação que a gente está vivendo, acredite, ela vai passar, né? E ela vai trazer um ensinamento e ela vai trazer uma melhora para nós. Então, Jesus sabia de tudo o que estavam fazendo. Ele sabia das conspirações, ele sabia que Judas ia trair, ia entregar ele, que as pessoas iam pedir que ele fosse crucificado e morto. Ele sabia de todo o final dele. Tudo o que aconteceu com Jesus, ele sabia. No entanto, ele teve a fé. Ele mostrou para a gente que mesmo sabendo que as coisas não iriam bem para o lado dele, ele não poderia desistir da missão que foi confiada de ensinar para a gente o amor, o perdão. Então, ele não veio prometer para a gente que nós iríamos viver no paraíso. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu que a gente ia ser totalmente feliz. Ele prometeu que através das nossas melhores atitudes, nós poderíamos ter bons momentos, viver bem, viver equilibrado, viver em paz. Mas isso depende muito das atitudes, das ações, dos pensamentos, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Jesus, ele sabia quem era o inimigo dele, ele sabia quem ia fazer mal para ele. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem é o nosso amigo e quem é o nosso inimigo, quem a gente pode contar e quem não pode contar. É difícil para a gente, diante das pessoas, às vezes aquelas que a gente mais ama, são as que mais fazem doer o nosso coração. E, no entanto, Jesus diz o quê? Desculpa. Que não é para a gente fugir dessas pessoas, mas que é para a gente ensinar o amor. É o tal do dar o outro lado da face, né? Dar o lado direito. Porque não é que você tem que dar para bater, mas se a pessoa tá te fazendo mal, faça o bem, faça o contrário, né? É isso que ele fez o tempo todo. As dificuldades vão surgir. Se surgiu para ele, que era um ser perfeito, imagina para nós que somos tão imperfeitos. Se surgiu para ele a dificuldade, para ele superar e mostrar para a gente como a gente deve superar, por que nós vamos fugir das nossas responsabilidades, das nossas dificuldades? Tem gente que foge a tal ponto de querer a morte. Muito está sendo falado em aborto ultimamente, de novo esse assunto,
né, que eu, no meu ponto de vista, não deveria nem se falar mais. Não entra na minha cabeça uma pessoa querer matar um bebê que está lá dentro da barriga, que deveria ser guardado, protegido, e a pessoa está querendo matar, né? Por quê? Porque é uma dificuldade, porque veio no momento errado, porque eu não planejei. Ora, a vida e a morte pertencem a Deus. Se Ele permitiu você ter um filho, foi da vontade dEle. Quantas mulheres a gente conhece que quer ter filho e fica anos fazendo tratamento e não consegue ter filho? Tem que entrar na fila da adoção e às vezes nem na fila da adoção consegue realizar esse sonho. Agora, se aquela pessoa, Deus confiou, permitiu, achou que era melhor ela ser mãe, por que negar a vontade de Deus? Por quê? Porque é uma dificuldade? Por que eu vou me matar? Porque eu estou com dificuldade de fazer coisas que antes eu fazia e agora eu não posso? Porque eu desejo algo e eu não consigo alcançar? Porque eu fali? Porque eu errei? Aí eu vou me punir, eu vou me matar, resolve o problema. Vou fugir dessa dificuldade porque é o melhor a se fazer no momento? Os casamentos terminam por quê? Porque existem as dificuldades que as pessoas não estão dispostas a trabalharem juntas. Começa um cabo de guerra, cada um quer resolver da sua forma. E casamento é união. Casamento são os dois juntos. Casamento e namoro, né, principalmente na nossa idade aqui, dos 50 anos, quem é solteiro e namora, é um casamento. Você não está sozinho. As dificuldades que você sente dentro do relacionamento, você vai sentir com outro relacionamento. Elas vão aparecer novamente. Quando realmente se ama, quando realmente se faz bem um para o outro, tem que tentar resolver o mais possível junto. Porque você vai ficar sem a pessoa que você gosta. Há pouco tempo, uns meses atrás, eu terminei um relacionamento gostando de uma pessoa e sabendo que ela gostava de mim também. Mas a gente não conseguiu enfrentar as dificuldades. Cada um queria de um jeito. Foi cada um para um lado. E continua sendo assim. As histórias vão se repetir. A Patrícia já passou por uma situação semelhante antes. Essa lição eu ainda não aprendi. Eu vou ter que aprender, vai aparecer. Espero que seja um pouco mais leve, que a jornada tá aí, né? Tá terminando a minha jornada. Não quero mais que sejam tão pesados como já foi. Os ensinamentos vieram bem duros para mim. E para você? Tem sido fácil? Eu acredito que não. Nenhum de nós tem tido facilidade para passar pelas as adversidades. A gente passa por elas sim, mas com muita dificuldade. E maior é a nossa dificuldade quanto menos fé a gente tem. Porque se a gente tivesse essa fé gigantesca que nosso mestre nos ensinou, dificuldade nenhuma a gente ia sentir. Para ele, apesar de todo aquele sofrimento carnal, o espírito dele estava em paz. Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente tudo que ele ia passar. Nós não sabemos. A gente planta, sabe que aquilo vai germinar, mas não conta que vai germinar. E lá na frente o negócio estoura. Aí quando estoura a gente fica, meu Deus, eu não sabia que ia acontecer isso. Ah, sabia sim. Algumas coisas nós sabemos que vai acontecer, mas a gente paga para ver. Aí a dificuldade aumenta. Porque se você sabe, por exemplo, num relacionamento, você vai conhecer uma pessoa, na hora de se apresentar, você fala para a pessoa, eu gosto de ser caseiro, eu gosto de estar com a pessoa, eu quero alguém para ficar comigo o tempo todo, porque eu me sinto muito sozinho. Aí você arruma uma pessoa nesse perfil, porque é isso que você foi buscar. Você está plantando. Só que aí dentro do relacionamento, você não é assim. Você só usou aquelas palavras para ganhar a pessoa. O que vai acontecer com esse relacionamento? Já está marcado o que vai acontecer. Vai ter problema.
Porque a pessoa que acreditou em você, ela vai querer de você o que você diz que é. E que na verdade não. Vai ter problemas no meio do caminho. E essas dificuldades só vão ser superadas se você acordar e falar, eu prometi, eu falei que eu sou assim. Então agora, se eu quero essa pessoa, eu vou ter que ser desse jeito. Agora, se eu usei essas palavras para ganhar aquela pessoa e dar uns beijinhos, não sou assim, não consigo ser assim, então eu vou ter que ter a capacidade de chegar na pessoa e falar, eu errei, eu menti, eu não sou assim. Aí é a hora de separar. Que é o que aconteceu comigo da última vez. A pessoa disse que era um monte de coisa e que chegou na hora não era nada daquilo. Houve a cobrança, não aguentou, porque eu cobro mesmo. Desculpa. Se falar pra mim que vai me levar no shopping, eu sou que nem criança, eu fico esperando. Apesar que eu não gosto de shopping não, tô dando um exemplo. Eu vou ficar esperando, contando as horas pra poder ir naquele local que falou que vai me levar. E se não me levar, eu vou fazer um bico desse tamanho. Eu sou criança mimada. Então, dependendo da pessoa para quem você promete, ela fica esperando. Você fala para o teu patrão, apresenta um currículo para ele. Patrão, eu posso trabalhar hora extra, pode contar comigo para tudo que precisar, eu faço a minha obrigação, eu ajudo o outro que não sabe, eu sou demais, eu faço e aconteço. Chega lá no teu serviço, você não fica vendo a hora do almoço, você não vê a hora de ir embora, você encosta de um lado, encosta do outro, pega o celular, vai para um canto, o patrão fala que vai ter hora extra, hoje não dá porque o vizinho tá precisando de socorro. Você começa a arrumar um monte de desculpa e não faz nada daquilo que você prometeu pro teu patrão. O que vai acontecer? Rua. Então, nós temos esse grave problema. Nós aumentamos as nossas dificuldades porque nós somos criadores dela. Jesus, nessa passagem, não criou nada. A situação foi toda armada pelos inimigos para combater Jesus e, na verdade, fortaleceu ele. Porque ele atravessou tudo isso com fé. Agora, Patrícia, mas vem cá. No relacionamento que eu tô, a pessoa diz que não é, mas eu amo, eu adoro, não sei o quê. E aí? Eu não tenho que fazer que nem Jesus? Passar pela situação, por todas as adversidades, enfrentar, ter fé e continuar? É muito difícil dar uma opinião a respeito. É muito difícil. Porque Jesus era perfeito. Ele passou por todos os inimigos, superou essas dificuldades e exaltou, né? Ele era perfeito. Ele perdoou tudo. Você vai ser capaz de perdoar todos os sofrimentos que uma pessoa há de te causar se ela não é aquilo que ela disse para você que ela era? Ou você vai ficar por uma dependência, por uma carência, e isso vai te remoendo lá dentro? Em uma atividade mediúnica, uma vez, uma mulher apareceu, desnorteada, um espírito, né? Ela foi dar comunicação totalmente desnorteada, porque o homem tinha prometido tanta coisa para ela, e ele não fez nada do que prometeu, e ela acabou se matando. Ela não aguentou, porque ela sofria demais. Ele dava pingos de amor, né? Dava esmola de carinho, e ela queria sempre mais. Aí ela foi se destruindo até que ela se matou. Ela estava no plano espiritual totalmente atordoada, porque ela falava, ele dizia que me amava, eu amava ele, mas ele não me amava. Então pensa, tem situações que levam tanto ao desequilíbrio quando se trata de relacionamento, que é muito perigoso. Se a gente tem essa evolução espiritual, esse amadurecimento espiritual como Jesus, ou, né, que seja um pouco maior diante daquela pessoa que está nos causando dor, a gente suporta sim. Às vezes no emprego, às vezes no relacionamento, né, família, mas raras vezes a gente vai conseguir fazer isso, porque nós somos tão imperfeitos que o outro machuca a gente quer correr, né? Às vezes é uma missão, às vezes você tem que estar ali mesmo sofrendo para ajudar aquela pessoa, às vezes mas a gente não sabe quem é que veio para que a gente se tornasse uma missão na vida daquela pessoa e quem veio para resgatar algum sofrimento, alguma dor que nós causamos no passado e essa pessoa ainda está ferida, então ela causa dor na gente.
Nós não sabemos as situações. Então, para manter uma situação de relacionamento, as dificuldades que surgem nesses relacionamentos, a gente tem que ter muita fé. A gente tem que acreditar demais em Deus e falar, não, tá aqui, não é à toa, eu tenho capacidade, eu não estou me ferindo, né, ao ponto de me desequilibrar, eu estou bem, então eu consigo passar, então eu vou. Foi o que Jesus fez. Ele não se desequilibrou, ele foi torturado, ele foi, pisoteado. Jesus foi, eu não acho que não tem na história, né, uma situação tão terrível como esse homem passou aqui na Terra. Mas ele tinha um amadurecimento espiritual que tudo aquilo para ele era como se fosse uma grande peça de teatro e que logo ia passar. E logo passou, tanto é que 3 dias depois da morte dele ele falou, opa, tô aqui, presente. E nós? Nós conseguimos passar pelos inimigos, pelas pessoas que trazem sofrimento, que aumentam as nossas dificuldades, equilibrados? Se você conseguir passar por tudo isso equilibrado, você está no lugar certo, com as pessoas certas e cumpre sua missão ali. Paga sua dívida, se for dívida. Mas se aquilo for te causando um dano maior e você não tem equilíbrio para passar, aí é o momento de dizer tchau, né? Não tem como. Porque num desequilíbrio, nem a pessoa de lá e nem você vão conseguir se desenvolver. Não vão conseguir crescer, amadurecer espiritualmente, não vão conseguir evoluir. Vai ficar uma brincadeira aí de cabo de guerra, onde alguém vai acabar se machucando muito. Então, os relacionamentos, as dificuldades que nós temos, nós podemos passar sim, dentro de um equilíbrio. Se aquilo está desequilibrando a gente, nós temos que buscar a nossa fé, nós temos que buscar o bom senso, nós temos que ver o que realmente é bom para nós. Porque Deus primeiro deu a nossa vida, para depois a gente ver a vida do outro. Isso não é ser egoísta. Egoísta é quando eu passo por cima do outro para eu ficar feliz. Aí é egoísmo. Mas quando aquelas pessoas que estão em minha volta estão me fazendo mal, eu tenho que ver o meu lado. Se eu não ver o meu lado, ninguém vai ver. Eu vi uma mensagenzinha ontem no Facebook que falava assim, alguém hoje te perguntou como é que foi seu dia? Não? Então é você que tem que se preocupar como é que foi seu dia, porque ninguém vai se preocupar. E é verdade. Raras são as pessoas que além de te dar um bom dia, porque eu condicionei meus amigos a falar bom dia. Então todo dia eu mando bom dia, todo dia eu mando boa noite, boa tarde. Eu condicionei as pessoas que eu gosto a me dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E eles me respondem. Mas dos 156 que eu tenho numa lista de transmissão em WhatsApp, raras vezes um me pergunta como é que foi seu dia. A maioria só está condicionada no bom dia, boa tarde, boa noite. É um começo? É. Mas o ideal é que você tenha pessoas que te perguntem como é que foi seu dia. Mas pergunta não por educação, pergunta porque está preocupado com você. Se você percebe que as pessoas não se preocupam com você, quem é que tem que se preocupar com você? Você mesmo. Então isso não é ser egoísta. Egoísta é aquela pessoa que passa por cima dos outros. Ah, tô nem aí. Né? Que nem eu peguei um cara esse final de semana na estrada, o cara achou que a estrada era só dele, né? Eu acabei de vir da hidroginástica, aconteceu um negócio bem semelhante. O Uber dirigindo bonitinho aqui na faixa dele, o cara do outro lado, dando a seta para entrar, só que ao invés de ele dar a seta e esperar abrir um espaço para entrar, não, deu a seta e já foi indo. Aquele ali é o extremo do egoísmo. Ele não percebe que tem mais gente na estrada. É só ele que manda. Ele deu a seta, ele já pode entrar e acabou. Quase que fez um acidente à toa. Se o meu motorista, o Uber, não tivesse dirigindo devagar, tinha batido. Porque o cara só enxergou ele ali. Então, as dificuldades, elas vão vir. A convivência nem sempre é uma convivência harmoniosa, seja no trabalho, na rua, na família, mas a gente fica naquela dificuldade para resolver ela. Então Jesus falava o tempo todo para os discípulos, vocês podem acreditar,
Não fique preocupado, não fique com medo. Acredite, vai dar tudo certo. Então, diante de tudo que a gente passar, vamos acreditar que vai dar tudo certo. Vamos fazer a nossa parte. Mas se o negócio estiver muito feio, né, é o momento de tirar o time de campo, que nem faz, né, na estratégia de guerra. Tá ganhando? Continua. Não tá ganhando? Volta, recua, olha para a situação toda, depois você volta lá de novo. Largar, abandonar de tudo, né, dependendo de quem e a situação, é certeza que você vai deixar aqui e vai pegar outra ali. Tipo Patrícia. Patrícia termina um relacionamento, não aprendeu o que tinha que aprender, pega outro, vem a mesma lição e vai ter que aprender. Uma hora vai acontecer a Patrícia não ter que passar mais pela mesma situação porque ela aprendeu a lição. Então, quando você termina um ciclo, começa outro, e você acha que vai ser tudo novo. E não é, a história se repete, porque a lição é a mesma que você não aprendeu. Então, nas dificuldades, a gente tem que ter a fé, tem que lutar para sanar aquelas dificuldades, mas se você entrou em total desequilíbrio, você não vai conseguir. Então, se afasta, dá um tempo, depois você volta de novo para o campo de batalha, né? Mas sempre dentro daquela fé, daquela esperança, né? De que tudo que tem em nossa volta tem um porquê, né? E se esse porquê é para o nosso melhor, a gente tem que abraçar, tá certo? Porque Jesus fez isso. Ele não precisava de passar nenhuma dificuldade. Ele passou por todas, para ensinar a gente a como passar, como lidar com essas dificuldades. Com a ingratidão, com a traição, com a maldade. Ele ensinou. Vamos olhar o que Jesus fez, porque a gente vai seguir no mestre, a gente vai se dar bem, tá bom? Fiquem com Deus.